Ele deixou certinho, na altura certa. Que precisão, hein? Graças a Deus. Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. É um privilégio para nós podermos mais uma vez estar com os amados irmãos. Fazemos parte dessa família. Aliás, somos uma família em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Daniel me convidou ontem à noite para estar trazendo aqui uma palavra para a igreja nessa noite. Me parece que ele não está muito bem, ele não está conseguindo cantar direito. Então, pastora, ele não está conseguindo cantar direito? Ele não está conseguindo cantar direito? Não está, né? Coitado. Amém. Está com a voz um pouquinho delimitada, mas glória a Deus. E aqui estamos para juntos nós meditarmos um momento na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a seguir. Primeira Coríntios 11, 23 a seguir. Você achou? Dá um amém aí, glória a Deus. Assim eu sei que nós estamos caminhando junto. E a partir de então, agora a palavra de Deus se torna a boca de Deus, falando aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunides, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tua imensa bondade, amor e misericórdia. Te agradecer, Senhor, pela grande salvação que o Senhor nos ofereceu e podemos, Senhor, nessa noite estar aqui reunidos como igreja, como corpo do Senhor, para participarmos desse culto tão especial. Esse culto, Senhor, que é um memorial, a qual nos recordamos, trazemos à memória aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Por isso, nós estamos gratos por podermos estarmos aqui, participando, Senhor, do teu corpo, do teu sangue. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco nessa noite, mediante a tua palavra, pois é ela, Senhor, quem nos edifica, é ela, Senhor, quem modifica o nosso viver, altera o nosso viver, o nosso caminhar, para vivermos uma vida de retidão e santidade diante de Ti, de forma, Senhor, que possamos Te agradar na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos.
Amém e amém. Amém. Provavelmente hoje era para ser um outro tema, né, pastor? Atos 12. Mas aí eu pedi para o pastor se ele poderia abrir uma exceção e permitir que eu falasse um pouquinho a respeito da ceia do Senhor. Esse memorial que é tão importante e fundamental para a vida de todo o cristão. Amém? E diante dos dias, queridos, corridos que nós estamos vivendo, diante da quantidade de informações que chegam até nós a todo tempo, constantemente, quer você queira ou não, às vezes o seu celular está apagadinho e de repente abre lá uma luz, acende uma luz e abre uma mensagem, abre uma manchete, abre alguma notícia para você. É ou não é verdade? E aí, mesmo que você não queira, que mesmo que você não estava buscando aquela informação, aparece ali uma informação para você. E diante desse bombardeio, diante dessas tantas informações que nós temos recebido, muitas das vezes, nós deixamos muita coisa importante de lado, deixando os princípios em segundo plano. Então, que nessa noite nós possamos reaver algumas coisas a respeito da importância e o significado da ceia do Senhor para as nossas vidas. Porque pelo menos uma vez por mês nós nos reunimos para participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus como memorial. E nós precisamos ter consciência plena do que significa participar desse ato. O significado que ele tem para as nossas vidas como filhos e filhas de nosso amado Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu cito aqui as palavras de Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3 e 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Por que eu estou citando esse versículo? Porque mediante a tantas informações que nós estamos recebendo ao longo dos dias, nós nos esquecemos de princípios. Nós nos esquecemos ou deixamos de lado coisas importantes, falas importantes, significados e doutrinas importantes. A ceia do Senhor é um dos mais importantes sacramentos da igreja. Ela é um fundamento que renova a nossa esperança. A igreja do Nazareno tem 2 sacramentos. Um é a ceia do Senhor e o outro é o batismo. São essenciais e de suma importância. Mas nessa noite nós estamos reunidos no propósito de cearmos juntos, participarmos do corpo do Senhor juntos, trazer à memória a pessoa maravilhosa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por cada um de nós. Ela é um memorial do sacrifício de Jesus. É um momento de comunhão espiritual entre os membros da igreja, uns para com os outros e também para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela tem pelo menos 3 significados, claro que tem muito mais, mas eu fiz questão de destacar 3 aqui, que eu considero como muito importantes. De extrema importância, que jamais podemos nos esquecer. Porque embora o dia a dia consuma os nossos afazeres, os nossos pensamentos, ela não pode ser esquecida, ela não pode ser deixada de lado. Porque afinal de contas, você, eu, nós, somos um crente salvo, lavados e remidos no sangue de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de falar nessa noite primeiro o significado. O significado, o memorial da morte de Cristo. Nós estamos valorizando a morte, ou melhor dizendo, não estamos valorizando a morte em si, mas o motivo da sua morte. Eu não quero sensibilizar você a respeito do sofrimento de Jesus, que foi tremendo. Eu não quero sensibilizar o quanto Jesus se esvaiu em sangue, e o quanto ele foi açoitado, o quanto ele foi humilhado ali na cruz do Calvário. Não quero.
Eu não quero sensibilizar você nesse sentido, muito embora isso seja de grande significado para as nossas vidas. Mas quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, Ele disse: fazei isto em memória de mim. Nós precisamos celebrar e participar da ceia do Senhor, lembrando dEle. Lembrando dEle. Tanto no seu ato sacrificial, sofrendo aquela terrível dor, aqueles açoites que talvez nós não teríamos condições, mas Ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz. A ceia do Senhor é uma forma de lembrar o sacrifício que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário. Ela nos lembra que Jesus deu sua vida por cada um de nós. Mesmo nós ainda não existíssemos, mesmo que ainda não o conhecêssemos, nós já tinha o conhecimento da minha, da sua e da nossa existência, porque eu creio, queridos, eu creio que você foi planejado pelo Senhor. Quando nós vemos a história da biologia, diante de milhões durante a fecundação, milhões de espermatozoides correndo para fecundar um único óvulo. Você chegou na frente. Já parou para pensar nisso? Isso é tremendo. Mas isso não é obra do acaso. Isso é porque Deus planejou a sua vida. Ele queria que você estivesse aqui hoje, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Ele queria ter você com o seu nome marcado na palma de suas mãos e com o seu nome escrito no livro da vida. Ele planejou você, não é obra do acaso. Sabe por quê? Porque você é um amado e amada do Senhor. Glória a Deus. Ele nos lembra, esse sacrifício nos lembra que Jesus deu a vida por cada um de nós. E que sua morte foi o preço que Ele pagou pelos nossos pecados, por aquilo que havíamos feito ou que ainda muitas vezes cometemos, as nossas falhas, os nossos erros, muito embora não deveria acontecer, mas mesmo assim Ele continua a nos amar. O sacrifício de Jesus foi a prova cabal do amor de Deus. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, prova cabal. Mas prova cabal significa uma prova que é plena, é irrefutável, que não deixa lugar a dúvidas ou interrogações alternativas. É uma evidência que demonstra de forma clara e indiscutível a verdade de um fato. E esse fato é o amor de Deus. É o amor de Deus. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos testemunhando do amor de Deus que nos alcançou e nos tornou participantes desse irrefutável amor. Sabe por que você ama, meu querido? Sabe por que você ama, minha querida? Meu irmão, minha irmã, sabe por que você ama? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações e Ele nos amou primeiro. Nós agora tentamos, de alguma forma, talvez até quase que insignificante, devolver esse amor em atos de louvor, de adoração e até mesmo de sacrifício, abrindo mão de muitas coisas que nos são oferecidas para declararmos o quanto o Senhor é importante em nossas vidas, o quanto nós amamos o Senhor, abrindo mão de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Amém? Amém. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus, ao se encontrar com o fariseu Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, falou a respeito da prova do amor de Deus. Olha o que ele diz lá em João 3,16. Isso é um clássico, irmãos. Isso é um clássico que todos nós devemos saber. Ele diz assim lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deixa eu repetir aqui. Que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ou seja, o ato sacrificial de Jesus foi uma declaração do próprio Deus, que ama a mim e ama você, entregando, dando o seu Filho para que morresse e fosse sacrificado em morte de cruz, para declarar o meu amor, o seu amor para com cada um de nós. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Porque você é um amado, você é uma amada do Senhor, e que não existe prova de amor maior do que esta. Amém? Glória a Deus. O segundo significado da ceia do Senhor: a comunhão com o corpo de Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos reafirmando a nossa união com o corpo de Cristo, ou seja, com a igreja. Com a igreja. Igreja é corpo, corpo é igreja. Nós somos corpos de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Isto é, estar ligados, unidos, juntos uns com os outros. Não existe corpo se não estiver ligado. Não existe igreja se não estiver unida. Precisamos viver em unidade, como membros ligados uns aos outros. Um só corpo. Um só corpo. Lá, a palavra de Deus nos diz assim, em Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, deixa eu repetir, quem participa da ceia, quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que é ter consciência do corpo do Senhor, queridos? Ter consciência é que nós somos um, que nós fazemos parte do corpo, aonde Cristo é a cabeça, aonde Ele governa o meu, o seu, os nossos atos, a nossa forma de agir. É Ele quem dá direção, é Ele quem manda, é Ele quem coordena. Portanto, nós fomos um em Cristo Jesus. Eu preciso ter consciência que você, meu irmão, minha irmã, faz parte de mim e eu faço parte de você. Assim é com cada um de nós, uns com os outros. Uns com os outros. A ceia do Senhor é uma forma de nos lembrarmos que somos parte do corpo de Cristo e que precisamos uns dos outros para crescermos e amadurecermos espiritualmente. É aqui que nós exercitamos a fé. É aqui que nós temos o primeiro exercício, para que ao sairmos por essas portas, nós possamos levar uma mensagem de amor, de salvação, porque vivemos em unidade, vivemos em amor, e vamos demonstrar esse amor lá fora, com a nossa parentela, com os nossos amigos, com a nossa vizinhança, revelando o grande amor de Cristo, porque nós vamos amar ao próximo. E aqui eu faço um parêntese, queridos, para destacar a infeliz atitude que temos presenciado nos últimos tempos. Lamentavelmente, é lamentável. Muitos estão dizendo que são membros do corpo, mas não querem viver isoladamente, não querem viver em unidade. Isto é, não querem participar dos cultos presencialmente, não querem viver em comunhão uns com os outros. Como pastor, como conhecedor da palavra de Deus, como membro do corpo de Cristo, eu digo para vocês que este culto deveria ser o culto que essa igreja e todas as demais deveriam estar lotadas. É o momento da comunhão, é o momento em que nós estamos em volta da mesa, participando da ceia do Senhor, com o Senhor. Todos os cultos, outros cultos, amém. Você tem emergência, tem falta aqui, precisa descansar, tem um lazer. Glória a Deus, nós entendemos tudo isso. Mas a ceia, ela devia ser primordial, porque é o momento em que a família se reúne. A família se reúne em volta da mesa para participar do corpo de Cristo, na mesma comunhão. Esse é um risco
que nós temos visto ultimamente eminente nos dias atuais, onde a internet tem levado muitos ao comodismo de assistir um culto. E aqui eu friso bem, assistir não é cultuar. Assistir não é sentir aquele calor que nós sentimos no momento do louvor, no momento da adoração. Assistir não é você chegar na igreja com um sorriso e dar um abraço afetuoso em seu irmão, na sua irmã, dizendo a paz do Senhor, como é bom te ver aqui, como é bom estar com você aqui na casa do Pai, para que possamos hoje participar do corpo, da ceia do Senhor Jesus Cristo. Como é bom, queridos, e isso é insubstituível. E eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que vão assistir: não deixe de participar da ceia do Senhor na sua igreja. Não deixe. É um momento em que nós realmente nos doamos, nos congregamos, nós temos um momento de comunhão, verdadeiramente. Glória a Deus. Se separarmos, queridos, existem aqueles que gostam de viver isoladamente. Mas vamos aqui, como corpo de Cristo, vamos fazer uma pequena avaliação aqui. Se nós separarmos um membro do corpo, por exemplo, um braço, um dedo ou algum órgão interior. Pastor, eu vou tirar meu braço, que ele não está me ajudando muito, meu braço direito, está me dando dor, eu vou tirar esse braço e vou deixar de lá. Ou então o braço fala assim: quer saber? Vocês estão me dando muito trabalho. Quer saber? Eu não estou gostando não. Vocês deixam tudo o mais pesado para mim, o braço direito fala. Eu vou para lá. Eu vou ficar na minha. O que vai acontecer com esse membro, queridos? Consegue um braço viver fora do corpo? Fatalmente ele vai morrer. Fatalmente ele vai apodrecer. Vai até cheirar mal. Não tem como um crente cristão que se diz membro do corpo de Cristo viver isoladamente. Não tem. Fatalmente ele vai morrer. Fatalmente ele vai apodrecer. E às vezes causar até um mal-estar cheirando mal. Não tem como. É necessário, como membros do mesmo corpo, estarmos unidos, participando, ainda que meu braço direito exerça mais força, mais trabalho que o meu esquerdo, que ele não desenvolve, mas no momento que esse braço precisar de alguma coisa, esse aqui vai sustentar, vai se segurar. Você já levou uma martelada no dedo? Ou cortou com uma faca na cozinha? Qual é a primeira coisa que acontece? A outra mão vem correndo, segurar, tentar estancar o sangue, fazer uma massagem, seja o que for, que seja o dedinho do pé, quando você tropeça limpando a casa. Você fala, glória a Deus, amém? É essa palavra que tem que falar. Glória a Deus. Aí vem o ai. Mas a mão correu lá para ajudar. Assim é que funciona o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Alguns têm uma dificuldade maior, outras menor, em algumas áreas. E nós precisamos suprir essa falha de alguma forma. Em amor. Você já chegou a esbofetear algum membro do seu corpo porque você não gosta dele? Tentou arrancar a orelha minha que parece um fusca de porta aberta? Eu nunca tentei arrancar minha orelha porque eu acho que ela é um fusca de porta aberta. Ela é essencial. Eu preciso dela. Ainda que muitas vezes ela sirva só para chamar atenção. Glória a Deus. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: se no entanto andarmos na luz, como Ele na luz está, temos plena comunhão
uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Veja que andar em comunhão é fruto de uma conversão. Uma conversão nos leva na unidade. Começamos a fazer parte do mesmo corpo, com a mesma cabeça. Também no Salmo 133:1, que é outro clássico, a palavra de Deus nos diz assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Sabe o que é viver em fraternidade? Fraternidade, quem sabe pode me ajudar aqui, por favor? Eu faltei dessa aula. O que é viver em fraternidade, querido? É viver em comunhão. É viver em unidade. Como é agradável! Como o Senhor se agrada quando olha para mim, olha para você, olha para a igreja do Senhor, toda unida, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo coração, com unidade. Isso é maravilhoso nos olhos do Senhor, sabe por quê? Ele está vendo que realmente o sacrifício de Jesus não foi em vão, porque a igreja entendeu que precisamos amar uns aos outros como a nós mesmos. E isso não resume só da igreja não, viu, queridos? Isso vai para fora, isso vai além dessas portas, além da família. Nós precisamos aprender a amar até mesmo aqueles que nos insultam, aqueles que nos ofendem e nos machucam. Não amar o que ele faz, mas amar a pessoa que muitas vezes na ignorância do pecado tem cometido alguns erros. Terceiro e último significado: a proclamação da esperança cristã. O terceiro significado da ceia do Senhor é justamente a proclamação da esperança cristã. Há quem diga que a esperança é a última que morre. Alguém concorda aqui? Pensa bem para falar que eu vou corrigir. Já estou dando uma dica. Lá fora a gente ouve muito isso. A esperança é a última que morre, né? Quando se fala de política, quando se fala de justiça, acha que as coisas vão mudar e que ainda é uma esperança, e aí ele fala o seguinte: a esperança é a última que morre, ou seja, para ele a esperança algum dia vai morrer. Para ele tem esperança de que a esperança morra. Não faz muito sentido, né? Mas para nós, esse provérbio popular não é uma verdade. Não cabe a nós. A nossa esperança não morre jamais. A esperança do verdadeiro cristão tem nome. E esse nome ressuscitou. Esse nome se chama Jesus Cristo, o Senhor. A nossa esperança está totalmente colocada na pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ainda que Ele tenha morrido, sofrido, mas Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, e nos deixou o Espírito Santo, que intercede por nós diante do trono da graça, e o Senhor se faz presente, tanto na minha vida quanto na sua, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos proclamando nossa fé em Jesus Cristo, a nossa esperança na sua volta, porque Ele morreu, ressuscitou e prometeu que voltaria para buscar você, a mim, a nós, a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Cristo é a nossa esperança. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. O morto pode vir, querido? Não,
Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Redentor vive. O Senhor vive e reina eternamente, e Ele voltará para buscar os escolhidos, para aqueles que permaneceram fiéis até o fim, aqueles que creram e confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele voltará, Ele está vivo, glória a Deus. A ceia do Senhor é uma forma de proclamarmos a sua ressurreição, ou seja, Ele está vivo e reina em nossos corações. É Ele, o Senhor. Ele foi nos preparar lugar. Esse tempo que muitas vezes nós não conseguimos contemplar com esses olhos normais, com esses olhos naturais. Esse tempo nada mais é o tempo em que Ele foi preparar lugar para mim e para você. Mas um dia nos garante a palavra, e tudo tem se cumprido, que todo olho verá, mesmo aqueles que não creem. Mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que já estão sepultados, todo olho o verá. E glória a Deus para aqueles que estão preparados para esse advento, que não está longe, queridos, não está longe. Nós precisamos olhar para o mundo com uma visão, com uma perspectiva de que Jesus está voltando, e tudo o que tem acontecido é cumprimento da palavra de Deus. Cumprimento. A começar, porque nos últimos dias o amor de muitos... Você pode dar uma glória a Deus que você está aqui nessa noite, porque o seu amor não tem esfriado. E quantos têm deixado de servir, deixado a casa do Senhor, porque seu amor esfriou. Em resumo, a ceia do Senhor é um momento sagrado e significativo na vida da comunidade cristã, dos crentes, dos salvos, do cristão. Ele é um momento especial da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Não é e não pode ser mais um culto, mais uma reunião que nós nos reunimos como sociedade. Isso aqui tem que ter um significado especial. Daqui a pouco você vai participar da ceia do Senhor. Você vai estender a sua mão, pegar um pedaço de pão que representa o corpo de Cristo. Você vai estender a sua mão pegando um cálice que representa o sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário. E você vai declarar nesse ato: Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele vive e reina eternamente. Esse ato declara que você tem comunhão com Ele e Ele com você, porque você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, nessa noite, participe da ceia do Senhor, manifestando a alegria de ser um salvo, lavado e remido no sangue precioso de nosso Senhor e maravilhoso Jesus Cristo. Nessa noite, estenda com alegria e diga: Senhor, obrigado. Obrigado pelo prazer, obrigado pela oportunidade de participar de Ti, ter comunhão contigo, ter minha comunhão com o meu irmão, poder olhar nos olhos do meu irmão e participar da ceia dignamente. Participe, tenha nessa noite um momento especial com o Senhor. Participe da ceia dignamente, com alegria e gratidão. Amém? Glória a Deus. Pastor Daniel. Esse Jesus que morreu, Ele quer morar dentro de você. Ele não quer só ser uma visita. A visita vem, fica na sala e vai embora. Ele não quer ser visita na sua casa. Ele quer ser o dono da sua casa.
Mas Ele só vai ser o dono da sua vida se você entregar a sua vida para Ele. Ele respeita a nossa vontade própria. Então, antes da gente partir para o momento da ceia do Senhor, essa é uma oportunidade boa que talvez alguém queira dizer: pastor, ora por mim, porque eu quero Jesus na minha vida, eu quero convidar Jesus para morar e ser o dono da minha vida. Talvez alguém queira fazer isso hoje. Só levanta a sua mão para a gente saber quem é, para a gente estar orando por você, colocar seu nome na lista da igreja para a gente orar por você. Você quer convidar Jesus para entrar no seu coração, e aí Ele vai fazer a limpeza de dentro para fora. A gente não quer que você apenas mude o exterior, a gente quer que você receba Jesus. E recebendo Jesus, Ele vai limpar o coração, Ele vai limpar a vida, Ele vai ajudar a tomar decisões certas, Ele vai ajudar com os traumas, Ele vai ajudar com as dúvidas. Alguém hoje gostaria de dizer: pastor, eu preciso de Jesus na minha vida? Só levantar a sua mão aí. Criança, jovem, adulto. Amém? Amém? Tem uma mão levantada ali. Você está levantando a mão? Amém. Mais alguém? Pastora Lúcia, chega ali do lado dela, por favor. Ela levantou as mãos. Ora com ela, por favor. Mais alguém hoje quer dizer: eu quero convidar Jesus para ser o dono da minha vida, morar na minha vida? Amém? Não? Vamos ficar em pé. Oh Deus, obrigado por essa palavra que o pastor Paulo trouxe nessa noite, nos fazendo lembrar dos princípios da palavra de Deus sobre a Santa Ceia. Não é apenas um pedacinho de pão, apenas um copinho de suco de uva, mas aqui é uma representação do que Cristo fez por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor obedeceu a Deus Pai e veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por causa disso não temos mais que sacrificar cordeirinhos quando pecamos. Jesus, obrigado porque o Senhor foi até o fim. O Senhor não desistiu. Mesmo com propostas de Satanás, oferecendo um plano B, oferecendo autoridade sobre os reinos, só precisava se ajoelhar diante de Satanás, mas o Senhor não aceitou, o Senhor foi até o final, o Senhor permaneceu na cruz, mesmo quando disseram: desce daí dessa cruz, não é o Cristo, então desce da cruz, mas o Senhor ficou lá até o final. Mas o Senhor não ficou morto, ressuscitou. É o primeiro fruto. Assim como um dia nós também poderemos ressuscitar, se morrermos antes da volta de Cristo. Mas também, se estivermos vivos, poderemos receber um novo corpo, sem diabetes, sem dor de cabeça, sem febre, sem dor de estômago. Poderemos receber um corpo novo. Obrigado, Jesus. Que a pastora Lúcia chegue, pastor Paulo, pastor Macedo. Somos servos. Somos servos. Estamos aqui porque a gente quer compartilhar a palavra. A gente gostaria de forçar
sim, os ensinamentos, exigir que fossem cumpridos. A gente gostaria de dar ordens e fazer faça assim, mas não funciona desse jeito. O máximo que a gente pode dizer é: olha, esse é o melhor caminho. É o que você vai fazer. Bem, cuida bem da sua liberdade de escolha. Nós vamos orar, consagrando os elementos. Depois nós vamos passar distribuindo. Aí vamos aguardar até que todos que vão participar tenham recebido. E vamos comer e beber juntos. Bem, como aquelas reuniões de família, todo mundo à volta da mesa, comendo juntos, olhando um no olho do outro, conversando. Vai ser um tempo especial. Bem, vamos consagrar a Deus nessa noite, diante do Senhor. Nós consagramos esses elementos, o pão e o suco. Nós declaramos que toda consagração anterior é cancelada no nome poderoso, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. E nós declaramos que eles serão bênção, que ao ingerirmos esses elementos, eles não serão apenas o elemento físico, mas agora não apenas simbólico, mas agora eles são usados pelo Senhor. E eu te peço que ao participarmos da ceia, nós sejamos, ó Deus, alimentados pelo Senhor, alimentados espiritualmente, assim como somos alimentados pela Tua Palavra. Pai, e traz a cada um de nós temor. Traz temor, lembrando que estamos diante de um Deus que tudo vê, de um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que está presente aqui, mas está presente em todos os lugares, um Deus que é onipresente. E nós te exaltamos, bendito Deus. Amém. A todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos foram servidos, queridos. Amém? Glória a Deus. Jesus ordenou que nós participássemos. E nesse momento, pegue o seu pão, seu pedaço de pão, que representa o corpo de Cristo. E que você, nesse momento, participe do Senhor, mas participe dignamente. Se existe agora algum impedimento na sua vida em participar, alguma contenda, algum agravo, algum problema que possa ser tratado nesse momento, esse é o momento. Porque conforme diz a Bíblia, participe dignamente. Então, se você tem que fazer um concerto com alguém, esse é o momento. Não se acanhe. Isso, aliás, é louvável, porque a humildade, o reconhecimento, Deus honra e Deus recebe. O Senhor Jesus recebe. Podemos participar? Então, tome o seu pão e participe do dia. Amém. Glória a Deus. E depois de participar do pão, a Bíblia nos orienta a participarmos do cálice do sangue do Senhor Jesus, que representa o sangue do Senhor. Esse sangue que nos purificou de todo pecado e que nos dá a alegria de sermos filhos de Deus, filhas do Senhor. Amém? Participem do cálice.
Pai, queremos te agradecer e te louvar, porque através do ato sacrificial de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós hoje mais uma vez celebramos a ceia do Senhor, trazemos à memória, Senhor, aquilo que em Jesus é e aquilo que Jesus fez por cada um de nós, nos dando, Senhor, a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, com a certeza e a convicção de que nossos nomes estão escritos no livro da vida, e que o Senhor voltar nessa noite, a igreja aqui reunida estará juntamente com o Senhor eternamente. Receba a nossa gratidão por Senhor, pela tua salvação que o Senhor nos oferece. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos da igreja do Senhor que aqui se reúne, em participar mais uma vez, celebrar mais uma vez a ceia do Senhor até que venha. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.